aplaudir a esse Deus que é santo? Aplauda de verdade, porque Ele é digno, Ele é merecedor. E que tal, enquanto você aplaude, você falar uma frase de adoração a Ele, você falar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bendito, o quanto Ele é eterno. Fale aí uma frase que você reconhece em Deus. Fale: Tu és a razão da minha vida, Senhor, Tu és o motivo da minha vida. Fale para Ele: Eu te amo, meu Deus. Fale para Ele: Eu te adoro na beleza da sua santidade. Se você se lembrar de um versículo, fale esse versículo para Ele. A palavra nos diz que os anjos estão ao redor do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Exaltado seja o nome do Senhor. Ore comigo se você quiser. Diga assim: Senhor Deus, eu te agradeço pelo privilégio de viver em comunhão. Fala comigo, Senhor. Eu quero estar em comunhão com o Senhor, com a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O em nome do Senhor Jesus não saiu, fala de novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pegue a sua Bíblia se você a trouxe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13, as nossas crianças irão agora lá para o departamento infantil. A pastora Rose vai estar junto com o IMCG Kids hoje. Glória a Deus pelas nossas crianças. Parabéns, papai e mamãe, que você está ensinando a importância de vir ao culto. Tudo bom, Benício? Que bom que vocês estão aqui e que bom que os nossos filhos estão aprendendo desde cedo. Oi? É verdade. Graças a Deus. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo, você que está online, que bênção estarmos juntos. Quem está feliz, está na casa do Senhor, diga amém. Que bênção esse ministério de louvor, o time hoje conduzido pela Keila, hoje de manhã foi pela Rafaela, hoje de manhã o culto estava uma bênção, e eu quero desafiar você a cada vez mais querer estar na casa do Senhor em comunhão, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, eu vou começar com o verso 10, 1 Coríntios 13, verso 10, quem está com a Bíblia aí, já achou, nós vamos projetar para quem está online, está escrito assim: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vamos ler juntos? Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Veja o verso 1, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora o verso 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino,
Eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino, porque agora nós vemos como por espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior destes é o amor. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite, e quem recebe diga amém. Se assente, querida igreja. A gente vive um tempo abençoado, um tempo de avanço de tecnologia, de ciência em todas as áreas, e tudo isso tem gerado uma condição de vida muito melhor para nós, de que os nossos avós, os nossos antepassados viveram. Todavia, existe até um ditado que diz que em todo bônus tem o ônus. Se você pegar a palavra bônus e tirar o B, sobra o ônus. Às vezes a gente quer só o bônus, e a gente não quer o ônus que está no bônus. E a gente precisa ficar atento, querida igreja, para que nós entendamos quais são os ônus desse tempo moderno. Quais são, Tiago, as alegrias? Nós já sabemos, Inês, mas a gente muitas vezes, Júlia, corre o risco de não perceber nas alegrias possíveis armadilhas. E é sobre isso que eu quero continuar falando com você nessa noite, a partir dessa dinâmica desse mundo que a gente vive. Por exemplo, hoje, o mundo online. Ontem nós tivemos aqui na igreja um momento muito de gratidão a Deus, de muita celebração da nossa família, os irmãos e as irmãs que vieram nos 2 cultos desse começo de ano. Hoje é o 3º domingo do ano, né? No primeiro e no segundo domingo, a minha família avisou e convidou toda a igreja para um tempo de celebração do aniversário meu e da Solange, que fizemos 120 anos juntos, né? Somando as nossas 2 idades, dá 120. Alguns de língua grande, Arthur, falam que os 120 são 70 meu e 50 da Solange. É gente que é linguaruda, mas na verdade é 60 de cada um. A Solange fez 60 anos no mês passado, em dezembro, e eu, com a graça de Deus, farei 60 anos agora no começo de fevereiro. E foi um momento de grande alegria, tivemos um momento de culto, de gratidão, depois subimos para o salão, tivemos um jantar, e uma das coisas que eu observei, na hora do parabéns, o que tinha de gente filmando, e aí muita gente postou nas redes sociais e comentou, e gente, por exemplo, nós temos uma amiga, parente que mora na Itália, ela falou hoje, nem me convidaram para a festa, né? Eu falei, olha, eu queria ter convidado, mas eu achei que ia ser muito difícil de você vir. E as pessoas que estão de fora, que não puderam vir, elas ficaram felizes, Marcina, em ver, o pastor estava bonito, nossa, a sol estava maravilhosa, tudo. Então, hoje o mundo online, as redes sociais, elas nos ajudam nisso. Se hoje você quiser estar ao vivo, lá na Times Square dos Estados Unidos, e ver o que está acontecendo ao vivo lá agora, é só entrar em algum site aí que você consegue. As redes sociais, é muito comum durante o culto as pessoas postarem, né? Uma mensagem, uma palavra que o pastor, o pregador, a pregadora falou. Hoje de manhã a pastora trouxe uma palavra de Deus muito forte, falando sobre a restauração do tabernáculo de Davi. Então às vezes a pessoa durante o culto, ela tira uma foto e coloca um comentário que ela gostou, que foi dito aqui, e posta nas redes sociais, marca a igreja, marca o pastor ou a pastora. É uma bênção isso. Mas queridos, esse bônus corre o risco de se transformar num ônus. Qual é o ônus? A gente achar que ficar sabendo dias via redes sociais já está bom demais. Em dezembro, a Jennifer e o Gustavo, que estão lá no fundo, balança a mão aí, Isabela, para a turma conhecer vocês, né? O pastor da igreja metodista, lá de Foz do Iguaçu, entrou em contato com a gente, falando que eles que eram metodistas de lá, estavam sendo transferidos. O Gustavo trabalha aqui no militar, é oficial do exército, para cá, e aí eles queriam o pastor queria que eles conhecessem a nós, pastores, e a nossa igreja. E aí me passou o contato.
Quando, ô Rogério, ô Marina, quando eu entrei em contato com eles já conheciam tudo da igreja, não foi assim? Falei, não pastor, já vi tudo nas redes sociais, já sei o horário do culto, já participei dos cultos, já vi, bênção. Agora, se eles não viessem aqui frequentar presencialmente, o bônus de ser uma igreja que está nas redes sociais se transforma num ônus da gente se contentar com pouco, da gente achar que ver alguém na rede social que está em tal lugar, a gente projeta e acha que está bom. E querido, querida, quantas vezes na nossa vida a gente se contenta com o que é imperfeito? A gente se dá por feliz, se sente aperfeiçoado naquilo que é imperfeito. Eu estou falando de redes sociais, mas é em tudo na vida. Eu estou naquele emprego, e aquele emprego não é o melhor, mas é o que tem, e a gente se acomoda, e fica o resto da vida, sem fazer uma capacitação, sem buscar uma melhora. Eu vendi uma casa, eu fiz um negócio, eu fiz um concurso público. A gente se acomoda, e a gente se aperfeiçoa na imperfeição. A gente acha que do jeito que está bom demais. E queridos, o risco é eu me contentar, eu me satisfazer, eu me nivelar pelo imperfeito. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção da minha vida e da sua, através desse texto bíblico. Preste atenção na história que eu quero compartilhar com você. O apóstolo Paulo, Cíntia, ele está diante de uma igreja que era problemática. A igreja de Corinto, a nossa não é, graças a Deus, a nossa é uma igreja muito boa, né, Paulo, Érica? É uma igreja perfeita, quase. E a igreja de Corinto era uma igreja difícil. Se você for estudar, você vai ver que era uma igreja complicadíssima. E eles estavam achando que Ana Júlia, aquela imperfeição estava bom demais. O jeito que eles viviam, relacionamentos errados, e tudo errado, estava bom demais. Sectarismo, partidarismo, sabe quando a gente fala assim, todo mundo é imperfeito mesmo, todo mundo é pecador mesmo, eu vou pecar porque todo mundo é. Era essa a realidade da igreja de Corinto. Aline, e aí Paulo escreve as duas cartas chamando atenção para isso. Ele fala, gente, vocês precisam aprender que Deus tem mais, não se nivelem por baixo. Max, Deus tem algo a mais para mim e para você. Quem crê nisso, diga amém. A pastora estava falando hoje no momento lá do cenáculo, né, Ju? Estava uma bênção, glória a Deus. Mas será que isso é tudo? Ou será que Deus tem mais? Será que os dons que Deus tem dado, o que Deus tem feito através da nossa igreja, será que já chegamos no apogeu, no ápice? Ou será que Deus tem mais? É isso que Paulo está falando para os coríntios. Paulo está falando, vocês acham que está bom? Um ser de Paulo, outro ser de Pedro, outro ser de Apolo, um está se relacionando com a mãe, com a esposa do pai, está uma confusão, e ele chama atenção. E aí, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, o Anderson Suene, é especialmente falando sobre a questão dos dons, porque os dons, Cláudio, Raquel, Larina, os dons, eles estavam sendo motivo de discórdia, de disputa dentro da igreja de Corinto. E o capítulo 12, Paulo fala dos dons, das categorias, ele fala que é Deus que dá, ele fala que a igreja sendo o corpo de Cristo, cada membro tem uma função, e ninguém é mais importante do que ninguém. No capítulo 12, no capítulo 14, ele fala dos dons mais importantes para a edificação da igreja, e no capítulo 13 que nós lemos, convém destacar que não tinha capítulos lá quando Paulo escreveu, então ele começa essa perícope falando da importância dos dons, ele fala dos dons mais importantes, e ele fala do caminho pelo qual a gente deve buscar os dons, é o amor. E aí ele fala, essa aqui é um hino ao amor, já teve gente, como chama aquele grupo secular que escreveu? Legião Urbana fez uma música baseada no 1 Coríntios 13, muita gente canta sobre o amor, e Paulo então ele passa a discorrer sobre o que significa este amor, que na língua grega é ágape, e ele fala das características deste amor, e aí queridos, para ilustrar isso, ele usa duas metáforas, ele fala da criança. Quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava, vivia como menino. Quando eu cresci, eu me aperfeiçoei, deixei as coisas imperfeitas de menino.
E ele usa outra metáfora, ele fala do espelho. Agora a gente vê como espelho, e aqui convém um destaque, Gabriela, porque quando eu penso no espelho hoje, o espelho reflete quase que perfeitamente a nossa imagem. Mas quando a gente olha para o tempo da carta que Paulo escreveu, no primeiro século, não havia espelho como há hoje. Naquele tempo o espelho era um metal polido. Hoje a tecnologia faz o metal ser derretido, fazemos uma película de metal no vidro e forma o espelho, que reflete a nossa imagem com perfeição. Mas lá no começo, quando Paulo fala, agora a gente vê como por espelho, ele tem em mente o metal polido. E para ilustrar isso, sabe quando você está lavando panela? A Solange não sabe, porque faz muito tempo que eu não lavo a panela lá em casa. Quem está, eu estou sendo... Ô Túlio, você lava a panela na sua casa? Lava, Amanda. A Amanda não fez com tanta veemência, no gabinete depois para vocês. Mas queridos, quando você está lavando uma panela, e quando você está lá passando a esponja na tampa da panela, você consegue ver a sua imagem, não é assim, Arthur? O Arthur fica lá pulindo, tirando com bombril tudo. Quanto mais você limpa e tira a gordura, tudo, mais você consegue ver a sua imagem. Mas por mais limpo que esteja aquela panela, aquela tampa, nunca a imagem lá vai ser uma imagem bem refletida. E quando Paulo fala, agora a gente vê por espelho, ele está se referindo a esse tipo de espelho. O espelho do metal polido, que naquele tempo era o espelho que a turma conhecia lá no início, né? Então, querido, Paulo usa duas metáforas. Uma de você ver a sua imagem refletida num metal que não é perfeita, essa reflexão, essa imagem refletida, e outra da criança. Vocês viram as crianças indo embora aqui, ou médicos aqui presentes? Todas as crianças que passaram aqui têm baço, têm rim, têm pâncreas. Esses dias eu estava, vocês conhecem a minha neta, vocês sabem que eu sou avô? Eu estava pensando, a Manu estava no meu colo assim, e aí, ô Lemuel, eu fiquei pensando no tamanho do coração da Manu. Segundo os médicos, o coração, Léo, é do tamanho de uma mão fechada. Então o meu coração é desse tamanho. Eu sempre acho que a minha imagem de coração é maior. Eu sempre acho que o coração é um órgão grande. Mas para pensar, fecha sua mão aí, esse é o tamanho do seu coração, né? Eu fiquei olhando a mãozinha da Manu, falei, que coraçãozinho, meu Deus. E eu fiquei pensando que tem crianças que fazem, olha a medicina, cirurgia cardíaca dentro da barriga da mãe. Olha a tecnologia onde vai. Mas você imagina, aquele coraçãozinho da Manu pequenininho, ele já tem tudo de um coração normal, é um coração normal, mas ainda é pequenininho. Se a Manuela crescer, tomara que cresça mais do que a avô, que o pai, a mãe, mais do que todo mundo, e o coração dela ficar pequenininho, ela vai ter problema de saúde. Então, ela já é perfeita, mas ainda ela vai crescer nessa perfeição. O espelho a gente já vê a imagem, mas ainda não vê na plenitude dos detalhes, porque é do metal polido. E aí, querido, entenda isso. Paulo está falando para mim e para você, que a gente vive num mundo imperfeito. A gente vive num mundo onde nós precisamos lutar para buscarmos isso. Eu estava vindo para cá conversando com a Solange, e eu falei assim, o certo é a gente ser perfeitamente imperfeito, ou ser imperfeitamente perfeito. Ela falou, bem, não fala isso lá que vai dar um nó, deu um nó na sua, que você nem saber falar isso. Eu vou perguntar para você também. O certo é o ser uma pessoa, o correto é imperfeitamente perfeito, ou ser uma pessoa perfeitamente imperfeito? Vou tentar traduzir para você entender. Pensa no imperfeito como uma coisa inacabada, incompleta, imperfeito. Tem gente que a Bíblia fala que nós somos perfeitos, Deus nos deu a perfeição em Cristo. Então a perfeição é algo a ser buscado por nós. Eu sou uma pessoa imperfeita buscando a perfeição. Então sou alguém imperfeitamente perfeito. Agora tem gente que se contenta com uma vida de pecado. É assim mesmo. E ele é uma pessoa plena, perfeita, na imperfeição.
Então, como diferenciar uma coisa de outra? Você é alguém que está feliz e realizado com os pecados, com a vida medíocre? Você é alguém que está feliz porque é isso mesmo que você tem? Ou você é alguém que está buscando mais? Quem está buscando mais em Deus? Quem está querendo que o coraçãozinho que é perfeito cresça? Que uma criança que é perfeita se desenvolva e deixe as coisas imperfeitas da infância? Então essa é uma pessoa imperfeitamente perfeita. Agora aquele que, tá bom, não mato, não roubo, não faço mal para os outros, não tem esses pecadões que a turma tem por aí. João Pedro, essa pessoa que acha que já chegou muito mais longe que o pai e que a mãe, e que comparando na igreja, quanta gente nem na igreja vem, eu já venho de vez em quando, essa pessoa chegou num patamar, num platô, que ela acha que tá bom. E aí, Vitor Hugo, ela não vai buscar mais nada. E ela é uma pessoa perfeitamente imperfeita. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, está falando para mim e para você, que a gente precisa buscar. Que esse ano de 2025, querida igreja, seja um ano da gente olhar tudo de bom que Deus já fez, mas saber que Deus pode fazer muito mais. Quem crê que Deus pode fazer mais na sua vida? Não é porque você não reconhece, é ingrato, não, é porque você sabe que quem habita em você tem mais. Ô Mário, Romilda, quem começou a boa obra, olha o que está escrito lá no Salmo 138, se você estiver anotando, Salmo 138, 8, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O que é de Deus para mim, Deus vai fazer. Ô Calene, ô Rômulo, o que Deus tem para cada um de nós, Deus vai fazer. Então Ele ainda está fazendo. É uma criança, é perfeita, mas está crescendo. É uma criança que já tem todo o corpo completo, mas ainda vai desenvolver. Tem criança que porque é perfeita, quantos pais já disseram, eu não queria que o meu filho crescesse, eu não queria, ele é tão bonito, querido. Nenhum pai que se preze, nenhuma mãe, quer que o filho tenha uma síndrome, e que fique criança eternamente. Então, o apóstolo Paulo está falando, que Deus tem algo a mais para mim e para você, e eu quero isso de Deus para a minha vida. O que eu quero, pastor? O que eu devo querer? Eu devo estar completamente com o coração mal agradecido pelo que Deus fez em 2024? Não, eu tenho que ter o coração agradecido, mas saber que Deus tem algo a mais para mim nesta vida. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 17, verso 21, Lucas 17, 21, Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vós. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo falou, retomando lá em Coríntios, Paulo fala assim, olha, quando o que é perfeito se manifestar, aquilo que é pela metade, vai ser preenchido. Então, você tem um vaso que está preenchido pela metade. Quando esse vaso que está preenchido, ô Gabriel, sai daí, Gabriel. Quem que está aí? Ô Gabriel, ajuda aí, ô Gabriel. Quando esse vaso que está pela metade, imperfeito, ele for preenchido, a imperfeição vai acabar, porque ele vai ser totalmente preenchido. Quando eu sou alguém que busca em Deus esse preenchimento, tudo vai ser pleno. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus já está no meio de vocês. Só que o reino de Deus hoje é como uma semente. Preste atenção nisso. Uma semente tem tudo o que a planta tem, geneticamente, tudo que está na planta, a semente contém. Jesus disse isso em Mateus 13, eu vou ler para vocês, Mateus 13, 31, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e quando ela cresce, é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Olha para mim aqui, deixa eu falar uma coisa muito importante para você, Carol, Olissa, o reino de Deus já está na nossa vida, mas ainda não na sua plenitude, não na sua perfeição. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Mas o reino de Deus, Jesus comparou com uma semente.
Uma semente é perfeita? É, mas é só uma semente. Uma criança é perfeita? É, mas é só uma criança. Assim como a semente vai crescer e vai desenvolver, a criança vai crescer e vai desenvolver. Eu e você temos o DNA do reino, mas precisa crescer. E quando crescer, o que é imperfeito e inacabado, Rômulo e Romero, dá para fazer uma dupla. Rômulo e Romero, aquilo que é imperfeito, Deus vai agir e vai dar plenitude. Talvez a crise hoje é que a gente esteja se contentando com o imperfeito. Vendo pela internet está bom demais. Pastor, eu não fui no seu aniversário, mas eu vi que as fotos ficaram lindas e a pessoa já se dá por feliz. Quantas pessoas se relacionam pela internet e se sente feliz? Aquela pessoa que tem muitas amizades virtuais, que desenvolvem relacionamentos até na área da sexualidade virtual. Pessoas, queridos, que são imperfeitas, estão felizes com a imperfeição, estão perfeitamente imperfeitos. Jesus está falando para mim e para você nessa noite, que Ele quer nos aperfeiçoar esse ano. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente olhe como espelho e cada vez mais a imagem dEle em nós seja refletida. Ele quer, querido e querida, que a nossa vida não seja uma vida infantil, espiritualmente falando, mas que cresça em nome de Jesus. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala, olha, vai chegar o dia que o perfeito vai se manifestar. E sabe quando que o perfeito vai se manifestar? Na volta de Jesus. Quando Jesus vier na segunda vinda, a perfeição dele vai se manifestar. Agora, Jesus já está no seu coração, amém? Jesus já está no seu coração, amém? Então, se Jesus já está aí, já está aqui, o reino de Deus já está sendo estabelecido. Se Jesus está na nossa vida, então nós já estamos refletindo o reino. E Paulo, ele fala da fé, da esperança e do amor. Ele termina esse hino ao amor falando que existem 3 coisas que manifestam o reino. Existem 3 coisas que são a antecipação do reino. Existem 3 coisas, e eu não vou discorrer detalhadamente sobre elas, mas vou falar nesse pacote. Existem 3 coisas, querida igreja, que se elas forem desenvolvidas em nós, um reino vai ser estabelecido. E o reino vai estar lá, Isa, lá em São Paulo, quando estiver fazendo minha pós-graduação. Ana Lu, lá em Anápolis, quando eu estiver fazendo a minha graduação, onde eu estiver, o reino vai estar crescendo, onde eu estiver, a semente vai estar germinando, e a palavra vai se cumprir. Quem quer que o reino se estabeleça na sua casa, na sua vida, na sua família, diga, eu quero. Então precisa olhar para a fé, para a esperança e para o amor. O que é fé, pastor? Eu escrevi aqui o que é fé. Fé tem muita definição, mas eu resumi no seguinte, é a forma de se relacionar com Deus. Fala das nossas atitudes. Heloísa, fala da nossa forma de relacionar com um Deus que, do ponto de vista real, ele é abstrato, eu não pego, eu não vejo, mas eu sei, isso é fé. Então, para que o reino se estabeleça na minha vida neste ano e na sua, precisa ter fé. O apóstolo que escreveu Hebreus capítulo 11, verso 6, Hebreus 11, 6, ele fala, é necessário que quem se aproxima de Deus, creia. É necessário que tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como está o seu nível de fé, meu irmão e minha irmã? Como que está a nossa forma de nos relacionarmos com Deus? Será que é como criança pela metade? Será que o vaso, ele está pela metade aqui? Na fé? Sem fé é impossível. Qual é o nível da minha e da sua fé? Será que é uma fé só de final de semana? Será que é uma fé que a gente crê que Deus pode curar uma gripe, mas Deus não cura um câncer? Será que é uma fé que Deus pode resolver um problema de um conflito dos namorados, conjugal, mas quando está tudo detonado e o divórcio está para ser assinado, já não tem mais jeito? Que nível de fé que eu e você desenvolvemos?
Será que a gente conhece? Porque para eu ter fé, eu preciso conhecer Deus. Eu conheço Deus por meio da palavra. Qual é o meu nível de conhecimento da palavra? Esse ano a gente está na 17ª edição do Rota 66, que para você que nos visita é um projeto, já tem 17 anos, que a gente coloca para ler a Bíblia toda durante o ano todo. A gente lê uma média de 3 ou 4 capítulos por dia, 15 minutos no mínimo são suficientes, e a gente todo mês, agora vai ter no final do mês, vai ter uma reunião, chama Pergunte ao Pastor. Essa primeira vai ser no dia 30, eu acho que é dia 30, online, para a gente tirar dúvidas. Começamos pelo livro de Salmos, e esses dias eu vi alguém que já saiu do Rota 66. O que eu presumo com alguém que tem acho que umas 330, 340 pessoas, Rafael, lá no Rota 66? Por que, ô Lucas, eu presumo que alguém saiu do grupo? Porque não conseguiu desenvolver o ritmo, não conseguiu desenvolver a disciplina, então a pessoa desistiu do Rota 66. E eu não estou falando que o Rota 66 salva ninguém, mas o que eu estou falando é que muitas vezes a gente não tem muito interesse na palavra. Muitas vezes a gente conhece a palavra em parte. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus pela fé, Bia, na igreja em parte. Tipo assim, vocês já perceberam isso? E eu acho muito válido. Culto, primeiro domingo de mês, irmã Glorinha, lá em Rondônia é assim também. Culto de Santa Ceia, vem todo mundo, né? Glória a Deus por isso. Primeiro domingo do mês é culto com Santa Ceia, a igreja fica repleta, tanto de manhã quanto à noite. Glória a Deus! Mas por que no segundo domingo a gente dá uma arrefecida? Por que no terceiro domingo a gente acha que não precisa ser tanto online, porque durante a semana não precisa ser tanto o culto, porque durante a semana eu entro na gravação e vejo o sermão? Querido e querida, às vezes a nossa fé é uma fé parcial. Às vezes a nossa fé é uma fé limitada. E se a fé for limitada, se a fé for em parte, se o conhecimento de Deus for parcial, o reino não vai se estabelecer. A gente vai continuar sendo como menino, vai continuar sendo como criança. E o apóstolo Paulo fala da importância da fé no desenvolvimento do reino. Quem está entendendo isso? Querido, diga amém aí, levanta sua mão e fala: pastor, estou entendendo. Preciso buscar mais a Deus, preciso buscar mais comunhão com Deus. Hoje em dia algumas igrejas falam muito sobre a graça, é verdade. Mas como que eu vou entender a graça se não for por meio da palavra? Como que eu vou entender a graça que custou caro para Jesus, se não for, o Anderson, participando de uma escola dominical, onde eu aprendo sobre a graça e as suas responsabilidades? Então, queridos, Paulo está falando, olha, o reino de Deus se estabelece mediante a fé. E ele fala também da esperança. Eu procurei uma definição simples, que a esperança é a nossa atitude para com as promessas de Deus contidas na palavra. Então, fé é eu conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, não em parte, mas cada vez mais. E à medida que eu tenho fé e eu conheço Deus e a sua palavra, eu desenvolvo esperança. E para mim, eu procurei definir aqui esperança como uma atitude minha para com as promessas de Deus na palavra. O perigo é quando a nossa esperança é em parte. O perigo é quando eu creio que Jesus vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar, que diga amém. Mas, queridos, se a nossa vida estiver muito boa, se nós tivermos com salarião bom, se nós tivermos com aposentadoria garantida, se a gente tiver com tudo do bom e do melhor, ô Guilherme, a gente vai querer que Jesus volte agora? Percebe? Eu não estou falando que a gente deve viver uma vida miserável, não, mas se eu colocar toda a minha vida nas coisas, eu vou ficar pegado a elas. Mas se eu entender que Jesus vai voltar, eu vou ter a minha esperança renovada. Lembra do Salmo 40? Esperei confiantemente, confiadamente, esperei com confiança, esperei com esperança, esperei com fé, e o Senhor me ouviu quando clamei por socorro, Ele se inclinou e me abençoou. Como está a sua esperança?
que essa semana vai ser uma semana onde eu e você vamos evangelizar, vamos mostrar o amor de Deus. Como está a nossa esperança que a intervenção de Deus vai acontecer no nosso casamento? Como está a nossa esperança que aquela doença que talvez alguns disseram que não tem cura, Deus continua sendo o médico dos médicos? Como que está a nossa esperança naquela tendência que a gente tem e que o diabo fala que não vai ter jeito mesmo e que a gente vai ficar eternamente pecando, reincidindo porque a gente tem aquele vício? Como está a nossa esperança que Deus é aquele que age, e quando Ele age, o milagre acontece e a gente é liberto? Deus quer que o reino se expanda por meio da esperança de que Ele está agindo e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Quem concorda com isso, diga amém. Então, pastor, como que eu faço para o reino não ser em partes? Como que eu faço para esse ano a bênção de Deus transbordar na minha vida? Porque quando, olha o vaso aqui, quando o vaso está pela metade, ele não transborda. Quando o vaso está perfeitamente imperfeito, ele não transborda. Mas quando o vaso, na sua imperfeição, vai enchendo, ele vai ficar perfeito no transbordar. Vocês sabem que a minha primeira formação profissional é na área da química. E esses dias rodou um vídeo aí nos Instagram da vida falando sobre, um cara falando sobre a palavra perfeito. Quando você faz muitas vezes, está feito, e muitas vezes fazendo fica perfeito. E o perfeito, a palavra perseverança, a palavra permanência, na química, ela é usada quando um elemento químico, lá um átomo, ele consegue fazer todas as suas ligações para formar uma molécula. Este átomo, por exemplo, o manganato, quando ele fez todas as suas ligações, ele vira permanganato. O óxido, depois que ele fez todas as ligações de oxigenação dele, ele vira peróxido. Então o per quer dizer que está perfeito, que está completo, que não tem mais como encaixar nada. Queridos, Deus pode fazer isso na minha e na sua vida, a partir da nossa imperfeição. Se a gente se conformar aqui assim mesmo, vai ficar perfeitamente pela metade. Mas se a gente entender que Deus é um Deus que pode usar a mim e a você, as coisas vão ser diferentes. E por fim, Paulo falou, que a perfeição do reino se dá por meio da fé, da esperança e do amor. E aí vem o hino de 1 Coríntios capítulo 13, e eu concluo com isso. Como que está o nosso nível de amor? Se a gente fosse criar um aparelho para medir amor, como que está aí o nosso indicador de amor? Como que está o nosso amorômetro? Ou então falar mais bonito, agapômetro. Como que está, querido? Porque amar quem nos ama é top. Mas Jesus falou, esses dias estava falando com alguém no gabinete, pastor, eu não tolero aquela pessoa, eu não consigo. Eu falei para ele assim, para essa pessoa, eu falei assim, olha, amar é um estilo de vida. Jesus falou para a gente amar até o inimigo. Ora, se eu amo o meu inimigo, ele deixou de ser inimigo, porque eu estou amando. E eu falei para essa pessoa, você não é obrigado a gostar de amar. Você pode ter as suas preferências, não é pecado. Eu gosto de amar a Solange. Eu gosto de amar as minhas filhas. Eu gosto de amar vocês, com exceção, brincadeira, eu gosto de amar. Mas tem gente que é difícil de amar. Você não é obrigado a gostar de amar. Mas a Bíblia fala que o amor é um estilo de vida. Quando eu amo, eu caminho a segunda milha. Quando eu amo, eu invisto tempo em quem eu sei que não vale nada. Eu invisto minha atenção em quem viveu falando mal de mim, e que eu, humanamente falando, queria torcer o pescoço. Mas eu libero o perdão e entrego para Jesus. Amor. O apóstolo Paulo fala, você quer que o reino seja estabelecido, e aquilo que hoje é em parte, se torne pleno? Quero. Então olhe para a tua fé, olhe para a tua esperança, e olhe para o teu amor. O amor, ele cobre multidão de pecados, está escrito na palavra. O amor, ele jamais acaba. O amor, ele não procura os seus próprios interesses. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor, ele é intenso.
nos aperfeiçoando. Pense nisso, querido. Ministério de Louvor, subam. Já escolheram aquela música aqui? Estava no coração de Deus? Amém. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse primeiro momento. Você que está online, você que está presencial aqui, você que agora está vendo essa gravação, pense aí. Como você tem desenvolvido a sua vida? 2025 já está aqui. A gente tem buscado esse aperfeiçoamento. A gente tem buscado cada vez mais não nos contentarmos com coisas que não são plenas em Deus. A gente é alguém que está buscando uma perfeição e ainda não chegou nela, então nós somos imperfeitamente perfeitos? Ou a gente acha que não tem mais nada e que a nossa vida vai ser assim mesmo, e a gente é perfeitamente imperfeito? Pense nisso. Quando eu estava orando, pedindo que Deus desse uma palavra para nós, ou mostrasse a palavra que Ele tinha para nós essa noite, Deus, ao me levar para esse texto, eu tive clareza que algumas coisas na minha vida podem e precisam ser aperfeiçoadas. E eu acredito que essa palavra não é só para mim não, porque se fosse só para mim, Deus falaria comigo lá em casa. Mas ao falar lá em casa e me constrangendo a compartilhar com você aqui, é porque talvez tenham mais algumas pessoas que precisavam ouvir esta palavra. Ah, Deus tem dado muito, mas o reino ainda de Deus ainda quer se manifestar. Deus quer que nessa grande árvore que começou com uma semente no nosso coração, muita gente venha se acolher, muita gente venha se proteger. Deus quer que nessa grande árvore que é o reino, que começa no meu e no seu coração, muita gente encontre cura, muita gente encontre sombra, proteção. Mas quando a imperfeição prevalece, as pessoas não encontram. Pense nisso. Servir em partes ou buscar a plenitude, servir pela metade ou buscar intensamente. Será que o nosso coração é um coração totalmente entregue para Jesus? Ou será que Deus fica quase que disputando espaço com outras coisas que a gente acaba priorizando na nossa vida? Está escrito na Bíblia, eu só vou citar para você, que Salomão, sendo já velho, as suas mulheres perverteram o seu coração para que ele seguisse outros deuses. E o coração de Salomão não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. E Salomão se perdeu na velhice, porque o coração dele, a fé, a esperança e o amor não eram plenos em Deus, e ele acabou servindo outros deuses. Esse é um perigo. Quando não é totalmente de Deus, o inimigo se aproveita. Pense nisso. Senhor Deus, aquilo que eu entendi ser a tua vontade, aquilo que eu entendi ser a tua palavra, eu procurei transmitir à tua igreja. Pai, aquilo que eu entendi ser o recado do teu trono para nós, eu procurei ministrar nesta noite. Mas Deus, é só o teu Espírito Santo, é só o teu Espírito que é santo, que tem o poder de trazer clareza, de trazer esclarecimento, de trazer luz
Então, Espírito Santo, mova sobre cada um de nós, na nossa fé, na nossa esperança, no nosso amor, que os nossos julgamentos sejam permeados pelo amor. Pai, que as nossas atitudes sejam embasadas e temperadas com amor. Deus, que haja um batismo de amor na tua igreja, que a esperança seja renovada, que a fé seja reafirmada, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Continue a oração, querido e querido. O Ministério de Louvor vai ministrar. Fique aqui, você que está online, você que está aqui, consagre a sua vida. E se você entender que esse é o momento de consagrar a sua vida imperfeita, na plenitude da perfeição de Deus, se você entende que a sua vida que é imperfeita, está experimentando uma graça e um amor perfeitos, eu quero convidar você a se posicionar diante disso, e você pode ficar em pé aí no seu lugar, falando: Deus, eu te agradeço, porque eu ouvi essa palavra, eu entendi essa mensagem, e eu não vou me contentar com a minha imperfeição, mas eu vou perfeitamente lutar e buscar a perfeição da tua graça na minha vida.